Quem nunca ouviu falar das maravilhas do Antigo Egito? Sua arquitetura detalhada, seus costumes, oásis paradisíacos e deuses vindos de outros planetas. Hoje iremos citar algumas curiosidades desse mundo antigo, curiosidades talvez que você nunca tenha ouvido falar. Os antigos egípcios não andavam em camelos. Se você acha que era uma tradição muito antiga, saiba que não era. Os camelos só passaram a ser utilizados como meio de transporte bem mais tarde, após o fim da dinastia que dominava o Antigo Egito. Antes disso, eram utilizados burros como forma de locomoção, ou ainda barcos, já que o rio Nilo era praticamente uma avenida que permitia chegar a várias partes do território. A cerveja era um tipo de moeda de troca. A cerveja existia há pelo menos 6.000 anos e os primeiros registros de sua existência estão ligados aos povos mesopotâmicos. Naquela época, ela tinha um alto valor e por isso os povos egípcios chegaram a utilizá-la como moeda corrente. Os egípcios da antiguidade amavam jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro não são uma novidade do nosso tempo. Antigamente, os povos do Egito já jogavam uma variedade de jogos desse tipo para passar o tempo. Um deles se chamava Senet, e nele os jogadores tinham que atirar varas para saber quantas casas deviam andar no tabuleiro, algo parecido com os jogos de dados. Quem matasse um gato era punido com a morte. Você já deve ter ouvido falar que os gatos eram animais muito respeitados no Antigo Egito. Caso uma pessoa matasse um felino, ela era punida com a morte e em sinal de luto pelo animal. Cleópatra não era egípcia. Depois do faraó Tutankhamon, Cleópatra é uma das figuras históricas mais conhecidas do Antigo Egito. Porém, apesar dela ter nascido em Alexandria, sua linhagem era de gregos macedônios. Homens e mulheres tinham direitos iguais. Hoje em dia, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é um grande problema na sociedade. Porém, o Egito já tinha uma política diferente na antiguidade. As mulheres egípcias possuíam os mesmos direitos dos homens perante a lei. Elas podiam ter propriedade, se divorciar, criar seus filhos sozinhas, entre outros direitos. Pirâmide de Gizé. A grande pirâmide de Gizé foi construída com 8 lados, e não com 4, como a maioria pensa. Apesar de muitos estudos realizados, ainda há passagens inexploradas no interior dessa pirâmide. Deuses do Egito. Os antigos egípcios adoravam mais de 1.400 deuses e deusas. Dentre eles, os mais conhecidos hoje e os principais da época eram o deus Ra, Tote, Osíris, Horus e Anubis. Tratamento para cegueira. Os egípcios tratavam a cegueira derramando olho de porco espremido no ouvido do paciente. O Egito era conhecido na antiguidade como o país dos cegos, tendo em vista a alta incidência da cegueira, devido ao clima quente e à poeira. Os médicos que cuidavam dos olhos se tornaram famosos na região mediterrânea. E por último, a Cidade Perdida. A Cidade Perdida de Heracleion foi encontrada depois de 1.200 anos no fundo do mar. Ninguém sabe ao certo como ela afundou, mas seus tesouros e estátuas enormes revelam como era sua grandeza e prosperidade. Sobre esses fatos e grandezas do Egito, qual mais te surpreendeu?